Olá pessoal, eu sou Danilo Baliza, advogado corporativo e compliance officer. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo sobre mais uma dúvida dentre tantas que você, empresário e empreendedor, tem durante o dia a dia. Para você que está chegando agora no canal, nós estamos numa série de vídeos onde respondemos perguntas reais, objetivas, feitas por gestores, empresários e empreendedores acerca das dúvidas jurídicas, operacionais que envolvem compliance, governança e direitos empresariais. A dúvida de hoje foi enviada na semana passada e tem a ver com cargo de confiança e horas extraordinárias. A dúvida enviada por e-mail diz o seguinte: doutor, desejo promover um supervisor a gerente e pergunto ao senhor, ele precisa continuar registrando a jornada de trabalho? Antes de entrarmos na resposta propriamente dita, penso ser bem importante nós entendermos o contexto trazido aqui pelo empresário questionador. O primeiro ponto é que provavelmente a dúvida dele decorre de uma interpretação do artigo 62, inciso 2º da CLT. A CLT é a legislação aplicável a todos os contratos de trabalho. Então, se você é gestor, empresário, empreendedor, importante dizer que se você tem empregados, esta é a legislação importante que vai regulamentar aquilo que é ou não é permitido na execução desse serviço. Mas sem querer me ater muito às questões técnicas, penso ser importante que nós leiamos aqui o inciso 2 do artigo 62 da CLT, que diz o seguinte: não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo, inciso 2, os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam para efeito do disposto nesse artigo, os diretores, chefes de departamento, ou de filial. O contexto aqui é do registro da jornada de trabalho. Bom, significa dizer que os gerentes, os gestores, aqueles que detêm cargo de confiança, não estão sujeitos então a esse controle de jornada. Em tese, isso acaba beneficiando o empregador. Ele teria uma autonomia de exigência deste prestador de serviço que possui cargo de confiança à disposição da empresa. Lembrando que o direito à hora extra e ao limite da jornada de trabalho é um direito extremamente relevante que é garantido aos empregados. Significa dizer também que a CLT, para enquadramento, então, do gerente ou aquele que detém um cargo de confiança, é extremamente importante analisar se, de fato, este funcionário, este empregado, exerce um cargo de confiança. Isto porque, historicamente, muitos casos de fraude a controle de jornada têm sido praticados por empresas que não respeitam a legislação. Ou seja, alguém que não exerce cargo de confiança é designado para esta atribuição simplesmente para não pagar hora extra e exigir o máximo de esforço do empregado. O uso da figura dos gerentes para burlar a legislação trabalhista no que tange a pagamento de hora extraordinária foi tão habitual que em 94 houve o acréscimo do parágrafo único ao artigo 62 da CLT. O referido parágrafo único, inserido em 94, criou o que nós chamamos na doutrina de critério objetivo do cargo de confiança, estabelecendo um adicional de 40% sobre o salário base daquela classe remuneratória. A partir da inserção desse parágrafo único, então, nós temos o seguinte contexto. Para a configuração de um cargo de confiança ou de um gerente, já eu falo sobre as nomenclaturas, é preciso a empresa cumprir dois critérios específicos. O primeiro dele é o critério objetivo, que é o adicional de 40%. O segundo critério, que é um critério chamado de subjetivo, determina que esse gestor precisa ter autonomia na tomada de decisões. Ou seja, é importante que o empregado, para além da descrição do cargo como gestor, ele precisa ter efetividade nessa tomada de decisão. Posso tentar dar um exemplo? Um determinado gestor, que pode até ser o mesmo do nosso caso aqui inicial. Ao ser promovido de supervisor para gerente, é importante que no exercício das funções, muito além do próprio nome do cargo, ele tenha poderes de admitir, demitir, promover, inserir no âmbito dos limites da atuação empresarial poderes de comando sem necessariamente depender da satisfação ou da decisão final de alguém superior a ele. Bom, aqui vai um ponto muito importante. Na prática, isso se mostra cada dia mais complicado. Isso porque no mundo real é comum um gerente, um gestor, prestar contas ou manter ativa a comunicação interna com diretores, com sócios. O que a legislação diz não é meramente isso, mas que ao gerir a empresa,
esse empregado tenha a autonomia de tomar decisões sem necessariamente ser questionado por elas. Eu imagino que a gente tenha deixado muito claro aqui quais são os dois critérios, o objetivo e o subjetivo, para a convalidação então de um cargo de confiança. Algumas questões aqui são bem interessantes. Aquele que ocupa cargo de confiança, segundo a própria legislação, ele não é obrigado a fazer o registro da jornada, o controle de jornada fica desnecessário. E isso não beneficia só o empregador, a empresa, mas também o próprio empregado. Isso porque ele vai usufruir de uma maior flexibilidade. Então, da mesma forma que ele poder ficar além de um horário pré-determinado para outros empregados, sem necessariamente fazer o registro, em algumas condições ele vai ter maior flexibilidade para sair do posto de trabalho sem, claro, perder o seu poder de comando e de liderança. Nesse ponto aqui, cabe uma ótima observação. A legislação, ela trata o controle de jornada não apenas meramente para o ajuste financeiro, o controle de horas extras. As regras de controle de jornada estabelecidas na legislação e na própria regulamentação do Ministério do Trabalho e Previdência, ela tem um caráter de saúde ocupacional. É natural que a exposição de uma extensa jornada de trabalho a empregados ela aumenta o risco de acidentes do trabalho e até de doenças ocupacionais. Isso quer dizer que o horário intra-jornada, aquele de almoço ou de jantar, ele precisa cumprir o mínimo estabelecido até mesmo para os gestores. Isso também é importante no horário interjornada, que é o tempo mínimo de descanso entre uma jornada e a outra. A legislação traz esse número em 11 horas. Isso quer dizer que na sua empresa, o empregado que ocupa o cargo de confiança, apesar de não estar obrigado a fazer o controle de jornada, a tua empresa precisa cumprir rigorosamente as regras de segurança e saúde ocupacional. Isso vai garantir melhor produtividade, mas acima de tudo garantir a integridade do trabalhador e da própria empresa. Dito tudo isso, podemos então voltar para a pergunta feita pelo empresário. Ao promover o supervisor para gerente, é importante ele fazer um aditivo no contrato de trabalho. Isso a própria legislação prevê. Os ajustes verbais, apesar de válidos, eles são mais difíceis de comprovar. Ao construir uma promoção de um empregado, é importante aditar o contrato e escrever a mudança no posto de trabalho, a data efetiva dessa mudança e, mais do que isso, as atribuições daquele posto de trabalho que ele passa a exercer. Isso vai garantir, não só para gerentes, supervisores, mas para todos os níveis da atividade profissional, segurança para entender quais são os limites da atribuição ou não. Importante também é que, ao promover alguém a um cargo de confiança ou gerencial, isso esteja expressamente previsto, inclusive a desobrigação do registro de jornada. Não se pode esquecer, claro, de cumprir os requisitos do 62. Além de descrever o cargo e as atribuições, fazer a promoção com o acréscimo necessário de 40%, lembrando que o TST já definiu que não há necessidade de que essa gratificação seja expressa ou destacada no contra-cheque. Basta que ela tenha os 40% se comparados com a base salarial do empregado iniciante. Antes de terminar o vídeo, vale uma dica final. A grande dificuldade quando há processos judiciais contra empresas que envolvam a desclassificação de um cargo de confiança é comprovar a autonomia na tomada de decisão. E aí são dicas importantes como documentar sempre que possível a representação desse gestor, quando ele vai ao sindicato, quando representa a empresa diante do município, estado, órgãos públicos de maneira geral. Atos procuratórios podem ser importantes para isso. Além disso, inúmeras provas documentais como participação em CIPA, registro de pedidos de promoção ou demissão são bem importantes. A falta de documentos por parte da empresa gera uma certa insegurança, pois quando no processo judicial as provas testemunhais, ou seja, depoimentos de empregados ou ex-empregados, têm ainda mais relevância e é sabido que a prova testemunhal, por vezes, ela não tem a classificação de segurança que nós gostaríamos. Assim, para não depender de testemunhas, exercendo o cargo de confiança ou tendo empregados nesse exercício, documente para que não haja dúvidas e você tenha maior segurança jurídica. Dica final para você que quer manter a segurança jurídica na sua empresa quanto aos níveis de gestão. É sempre importante manter atualizado ou construir um organograma da empresa. Isso facilitará a interpretação de quem comanda determinado setor e quem responde a determinado gestor. Ter um programa claro de processos internos, cargos e salários também ajudará a definir o limite das obrigações de cada um. Isso trará maior segurança para vocês. Por fim,
Nem sempre o cargo de confiança é ocupado só pelo gerente. Em determinados níveis organizacionais, cargos nominados como supervisores e até coordenadores já são classificados como cargos de confiança. O mais importante é cumprir os dois critérios que falamos aqui nesse vídeo, o objetivo e o subjetivo. Chegando ao final de mais um vídeo, eu te questiono. Ficou respondida a pergunta do nosso empresário e empreendedor? E você aí, ficou com mais alguma dúvida? Eu estendo o convite então para, após o final desse vídeo, você fazer o seu comentário aqui no YouTube, ou melhor, mande a sua pergunta, sugestão ou crítica lá no @DaniloBaliza no Instagram. Vai ser um prazer falar com você sobre esses assuntos empresariais e que envolvem o empreendedorismo. Grande abraço e até mais!